Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, felizes, contentes, com saúde. A gente está começando a aula do capítulo 26, que é sobre inteligência e cognição social. E bora lá então começar essa aula que é muito legal. Eu adoro esse tema, eu acho demais. Inteligência é muito legal. Bom, gente, a gente vai dividir essa aula em dois. No vídeo 1 a gente vai falar sobre inteligência e no vídeo 2 a gente vai falar desses temas aqui do 14 para baixo, que é cognição social, tudo bem? Então hoje vamos falar só sobre inteligência, que já é bastante coisa. Bom, só vou dar um overview assim do que a gente vai falar. Vai falar sobre inteligência, tipo definições. O que é inteligência? O que são os tópicos principais? Falar a diferença da psicologia da inteligência para a neuropsicologia, como é que elas enxergam a inteligência. Vamos falar também sobre o famoso Piaget, né? Aquele período sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto, todas aquelas coisas ali. E também o famoso Vygotsky, tá bom? Também a gente vai falar dos modelos de inteligência, né? Sabe, inteligência cristalizada, fluida, a inteligência experiencial, contextual, os tipos de inteligência, aquele negócio que nós temos vários tipos de inteligência, a gente vai ver sobre isso. Vai falar também sobre o famoso teste de QI, né? Não tem como falar de inteligência sem falar dos famosos testes de QI. Vai relacionar isso com a genética, com o cérebro mais funcional, neurofuncional, né? Anátomo, fisiológico, enfim. Também vamos falar muito sobre as questões da deficiência intelectual. Então, um capítulo que a gente vai se dedicar um tempinho assim bem considerável, os níveis, né? Mais limítrofe, grave, médio, moderado e aí profundo, né? E também a gente vai falar sobre a relação com várias comorbidades, com os transtornos mentais. Também vamos falar dos testes, famosos testes psicológicos. Além do teste QI, tem outros testes também que a gente pode falar. E como é a avaliação médica, tudo bem? Muita coisa. Nossa, muita coisa para falar. Então, bora começar pelo tópico 1, que é inteligência e definições. Vamos definir o que é inteligência? E já começa com uma dificuldade muito grande, porque segundo esse Richardson, em 1999, ele diz que ninguém consegue defini-la de modo decisivo, ou pelo menos amplamente convincente, segundo esse autor. Aí chega o Wesley, devo ter falando tudo errado, mas esse cara aqui, né, simpático, ele diz assim, inteligência é o que meus testes medem. E já vai falar sobre o que é esses testes. Tá, vamos para uma definição que esse próprio autor aí que falou. Ele disse assim, que é a capacidade global, tá, do indivíduo de agir com propósitos, de pensar racionalmente e lidar de forma eficaz com o seu ambiente. Então, é um conjunto de habilidades cognitivas da pessoa. Acho que por isso que a gente entra nessa área, né, de funções psíquicas compostas. A gente fez as funções psíquicas elementares, tipo atenção, memória, senso-percepção. Aí a gente está nessas compostas, que liga várias coisas, várias habilidades cognitivas, né? Uma outra definição também que a gente pode pensar que a inteligência permite, né, identificar e resolver problemas novos. Então a partir de problemas que a gente nunca viu na vida, que a gente nunca viu uma solução, a gente conseguir resolver isso. Muito interessante, né? Também envolve essa questão mais da criatividade. E também reconhecer adequadamente as situações cambiantes da vida. Mas adentrando um pouco mais, né? Então essa capacidade de encontrar soluções de forma satisfatória, possíveis para si e também para o ambiente, né? Responder às exigências de adaptação às demandas do dia a dia. A inteligência também vale ressaltar que é um construto, ou seja, não existe, não tem uma região do cérebro ali que fala, essa aqui é a área da inteligência. A inteligência é algo criado por nós humanos, né? A gente inventou essa classificação, então, ponto muito importante. E também ele traz uma contribuição muito legal, que também é um modo de ver, de estudar uma dimensão do funcionamento mental, dos sentimentos psíquicos. E essa dimensão está construída historicamente pela psicologia, medicina ou pedagogia, enfim. Então, por ser um construto, também foi algo construído, né, pela nossa sociedade. Então, talvez hoje que a gente diz que uma pessoa tem um alto QI, esse alto QI muitas vezes está de acordo, nada mais é que aquela pessoa ali está dentro dos padrões esperados do que é importante historicamente para nós, né? Então, um ponto interessante isso aí.
Também ele não é um aspecto do indivíduo como materialidade, delimitável, independente das formulações que sobre ele se faz, tá? Então, tem essa questão mais abstrata. Outra definição bem interessante, né, desse AAMR, que é o seguinte: a inteligência reflete a capacidade abrangente do indivíduo para compreender o mundo ao seu redor e lhe permite lidar de forma mais ou menos eficiente com as suas demandas. Então, tem as demandas do mundo e ele consegue lidar. Então, aí perceba, né, os transtornos psicológicos, eles vão realmente envolvendo, né, essa deficiência intelectual, vai realmente estar ali, né, a pessoa não conseguir lidar com as questões ao seu redor. E também essa lista de pontos que a gente vai citar também, a gente já pode fazer um link do que acontece na deficiência intelectual, grave, moderada, leve. Então são esses pontos que acaba influenciando no sujeito, tá? Agora, vou falar sobre habilidades reunidas no construto da inteligência. Você fala assim, beleza, Yuri, você já me falou a definição, mas poderia citar alguns exemplos de habilidades da inteligência? Beleza, vou falar pra você. Uma habilidade é o raciocínio, tá? O conseguir planejar. Uma habilidade também é a resolução de problemas, então muito envolvido com raciocínio, com planejamento também, tá tudo aí muito junto, ligado? Também a capacidade de abstração, então sair daquela coisa mais concreta, conseguir ali fazer pensamentos ali que não existem na vida real, né? Também conseguir categorizar ali, é uma habilidade da inteligência. Também a compreensão de ideias complexas, que existem muitas variáveis, muitas possibilidades. Aprendizagem eficaz, também conseguir ali aprender, reter aquilo, entender, compreender. E também a aprendizagem a partir da experiência. Tudo bem? Tranquilo? Vamos para o tópico 2, que é o seguinte. A gente vai falar agora da diferença da psicologia da inteligência para a neuropsicologia. Bom, é muito interessante a gente começar na história da neuropsicologia, que é muito legal, né? Ele vai começar aqui no século XIX, né, com o estudo das afasias, sabia disso? Então, tinha uma área de estudo assim, com muito enfoque nessa questão das afasias, das lesões cerebrais na área da linguagem. Tudo bem? Então, afasias, essas questões das alterações da linguagem. Então, ele busca constantemente as relações entre funções executivas, tipo atenção, memória, enfim, linguagem. Então, constantemente a relação entre funções executivas e os circuitos cerebrais que foram alterados ou lesionados. A neuropsicologia vai trabalhar bastante isso e vai ter um público ali muito específico, às vezes teve uma pessoa que teve uma lesão e tal, tudo mais, e estudar essa questão. Porém, a psicologia da inteligência, ela vai chegar e vai tentar entender um pouco mais sobre as questões mais de grupos populacionais, né, de um número maior de pessoas, e não tentar fazer essa correlação íntima entre áreas e circuitos cerebrais. Então, não, assim, porque o córtex pré-frontal, porque o circuito dopaminérgico, porque os neurônios, a bainha de melanina, isso aí é tudo da neuropsicologia. Não vamos focar muito nisso, não. Vamos focar muito mais em grupos populacionais, em estatística de grande número de pessoas. Essa tabelinha aí é bem legal pra gente ter uma ideia. Então, enquanto na psico da inteligência tem áreas mais de pedagogia, recursos humanos, na neuropsicologia explora mais a neurologia, a neurociências e tudo mais. Aí você vai ter o histórico aí, acho que não precisa me adentrar muito, tá? Mas aí eu fiz essa tabelinha aí, que também tá no livro. Aí, caso você queira explorar um pouco mais, você lê com mais calma, né? Então, assim, enquanto o objetivo da psicologia com inteligência é de se distribuir em grupos populacionais, identificar e estudar crianças e adultos com inteligência deficiente, né? Descrever habilidades cognitivas, raciocínio, vocabulário, categorização, beleza, psicologia de inteligência. Já na neuropsicologia, vai tentar focar um pouco mais nas áreas, nos circuitos cerebrais lesionados, identificar e estudar alterações cognitivas em pessoas com lesões e doenças cerebrais. Então, basicamente, um foca mais em lesão, área mais de neurociências e tudo mais, área mais de neuro. Outro vai focar mais como isso se distribui em grupos, como que eu posso usar isso também nas questões de aplicando na pedagogia e tudo mais. E aí, então o foco principal aqui faz uma boa revisão, né? Habilidade a psicologia com inteligência trabalha habilidades e dificuldades cognitivas e sua distribuição e comparação nos grupos.
E a neuropsicologia, a relação da lesão cerebral e alterações cerebral e habilidades cognitivas específicas, tá? Então, basicamente é isso. Acho que o resto vai só adentrar mais essa diferença. Mas eu acredito que essa diferença talvez não seja tão o foco principal dessa aula. Ok? Tudo bem. Então vamos para o tópico 3. Vamos falar sobre Vygotsky e Piaget. É bem legal também para a gente pensar em inteligência. Vamos falar então do desenvolvimento da inteligência na criança e também no adolescente. Bora lá então. E aí começa com as perguntas que são bem interessantes. Que é tipo assim, se eu chego pra você e falo, como surge a inteligência na pessoa? Né? Como se desenvolve? De onde vêm as habilidades cognitivas que permitem que o sujeito se adapte, né, continuamente às exigências do ambiente? Essas inteligências, habilidades, né, elas seriam herdadas ou totalmente aprendidas? Então são questionamentos que muitos autores vão se adentrar e vão ficar se questionando sobre isso. E bora lá conhecer dois autores que o Daguerrondo vai usar. Vamos começar com o Piaget, famoso, Jeanzinho, e ele diz assim, que a inteligência na criança não é nem herdada, nem apenas aprendida. Vamos entender isso aí. Então a inteligência não são inatas, ou seja, você já nasce com ela, porque elas mudam ao longo da vida, tá? Ele vai dizer isso. E ele vai definir a inteligência como um processos mentais que criam, organizam e utilizam de forma adaptativa os conceitos e raciocínios. Então, esse processo de criar, de organizar, de utilizar. E não são também apenas aprendidos dos adultos. Porque a gente não nasceu com isso, né? Foram adquirindo ao longo do seu desenvolvimento pessoal. Então, desde o momento que você nasceu, você está em constante aprendizado. Tá? Esse é o ponto principal. E aí, ele vai dizer o seguinte, que as ideias das crianças sobre o mundo... Então, a ideia que a criança tem sobre o mundo é uma construção, certo? Que envolve as estruturas mentais inatas e a experiência sociocultural. Ou seja, você tem a sua parte mental, que você já nasceu com, somado às experiências socioculturais. Junto a isso, faz um processo de construção do que você entende sobre o mundo. E aí, como se desenvolve a inteligência? Por meio da substituição, aquisição e a integração de novos esquemas cognitivos. E não apenas pela adição de habilidades cognitivas. Então não é assim, eu cheguei no mundo e eu vou ganhando habilidades. Aí eu tenho uma habilidade, depois eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, não é isso. Não é só adição. É também você substituir. Você aprendeu uma habilidade, você substitui por outra, você interage com outra, aí essa uma junta com a outra e vira uma grandona. Então não é apenas adição, entende? Então esse é um ponto interessante que Piaget fala. E aí existem quatro estágios do desenvolvimento. E ele diz assim que cada fase desse desenvolvimento, né, deve ser considerada como uma forma formada por estruturas mentais e comportamentais distintas entre quantidade e qualidade. Então, cada estágio ele é muito bem definido, muito bem categorizado. Você consegue ver a diferença muito grande, como se fossem grandes saltos aqui, sabe? E tais estruturas, elas se desenvolvem de forma progressiva. Então você vai sair do estágio 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, tá? E uma sucede a outra. Então essa é a lógica, do 1 para o 2, do 3 para o 4, tá? Então não fica alternando, sabe? Não sai do 1 para o 3, do 3 para o 2, não. É escadinha, ok? Bora entender então. Vamos começar pelo período sensório-motor. E eu fiquei muito reflexivo quando eu fiquei pensando sobre isso, porque, caramba, como a gente, quando era bebê, assim, quando criança, a gente tinha pouquíssimas habilidades. Como que a gente saiu, sabe, de uma dificuldade intensa, né, de não conseguir ler, não conseguir fazer conta simples, de 2 mais 3, porque a gente não sabia contar. E como a gente foi evoluindo com o passar do tempo, né, como as coisas são gradativamente, a gente vai evoluindo, assim, eu acho tão interessante isso. Enfim, desvaneios. E aí tá, beleza, voltando. Período sensório-motor, o que ele é? Ele ocorre nos 2 primeiros anos de vida, ok? E é aquele momento que muito limitado das estruturas mentais. Fica muito preso a objetos concretos, das suas percepções
e dos atos concretos, tá? A gente tem atos reflexos congênitos, certo? Que a gente já nasce com, que surgem gradativamente os primeiros hábitos motores. Então, né, de você conseguir apontar alguma coisa, você conseguir engatear, de você conseguir se estabilizar com as costas. Então, esse é um processo inicial. O bebê ainda não apresenta um pensamento propriamente dito, então a definição de ideia de pensamento ainda não tem. Não existe linguagem e a função simbólica, tá? E repousa as atividades mentais exclusivamente para a percepção do seu mundo à sua volta e aos movimentos, tá? E aí, a atividade cognitiva do bebê concentra-se, né, no conjunto coordenado de atividades sociomotoras, né, sociomotoras não, sensório-motoras, tô com o sócio na cabeça. Então, as atividades das crianças, né, dos bebês, fica muito de sensório motor, sem que participe, sem dela participe a representação ou pensamento. Tudo bem? E aí também tem um ponto muito importante, que é a imitação. É um procedimento fundamental nesse período de desenvolvimento da cognição. É uma representação em atos materiais e ainda não em pensamento, tá bom? É interessante uns experimentos que tem, né? Que ele dá esse exemplo aqui, né? No início, até a metade do primeiro ano de vida, quando a mamadeira é afastada do campo visual do bebê, ele chora. Então tá aqui, né, sei lá, a mamadeira, e afasta a mamadeira assim do campo de visão. Ele não tá vendo mais. Ele acha que não existe mais, entendeu? Ele acha que sumiu. Nem aquela brincadeira que você faz assim e a pessoa não te vê mais, né? Ele chora desesperadamente como se estivesse desfeito. Quando algo é escondido atrás do pano, o bebê tem a sensação de que o objeto deixou de existir. Então isso você consegue identificar, né, que ele ainda não consegue fazer essa distinção. E também, por volta de 9, 10 meses, ele já fica esperto. E aí ele entra nesse início chamado objetos permanentes, né? Que você pode esconder e ele sabe que você escondeu. E ele consegue procurar, no caso, você escondeu, ele consegue procurar ativamente. Fala, tá aqui atrás, então não vai não. E aí também tem os conceitos muito interessantes de coisas, de espaço, de tempo, de causalidade, que vão se estruturando lá no finalzinho, né, desses 2 anos, ok? Agora a gente vai pro pré-operatório, né, o pré-operatório de cirurgia, o período pré-operatório do Piaget, que ocorre de 2 aos 7 anos de vida. Ele funciona da seguinte forma, né, quando são processados e desenvolvidos o domínio dos símbolos, a linguagem, os sentimentos intrapessoais, as relações sociais. Tá, então esse é o processo ali nessa fase de vida. E tem um ponto muito importante que é o brincar. Tá tão calor que meu óculos está escorregando. Tem um brincar. Então, às vezes a pessoa leva na psicopedagoga, na psicoterapeuta, e aí ela fica brincando com a criança. Aí a mãe questiona, por que eu levo meu filho lá só para brincar? Pois é, brincar é o principal instrumento de desenvolvimento cognitivo da criança. Então, se você tá reclamando que a criança tá brincando, você tá reclamando que ela tá deixando de fazer o principal instrumento para desenvolver a cognição dela. Enfim. E aí, esse período mais ou menos de 1,5 a 2 anos de idade, surge uma função extremamente importante, né, para a evolução das habilidades cognitivas posteriores, e essa essa capacidade de poder representar alguma coisa. E aí a gente vai lembrar daqueles conceitos de significado e significante, né? Então, passa a ter um significado que é representado por um significante específico, né? Surge e se desenvolve a linguagem, as imagens mentais, os gestos simbólicos, entre outras funções. Então, ele começa a olhar para um carrinho, ele determina aquele nome, né? E ganha um significado, que é um carrinho, né? Que gira e tal, que é para brincar e tudo mais. Então, esse processo ele vai se construindo nessa fase. E aí também tem a inteligência meia lógica, que é muito interessante, que ela é incompleta, falta ali um pouco de alguma coisa, né? É a noção de reversibilidade nas operações, na conservação física. Então, sei lá, da água vira gelo e do gelo vira água, nessa questão de reverter uma coisa na outra, né? A noção de identidade é fundamentalmente qualitativa, faltando a sua dimensão quantitativa. Vou explicar essa questão. Dá um exemplo muito interessante, que é o seguinte. Uma criança nessa fase comete o erro lógico
de afirmar que a quantidade de água varia de acordo com a forma do recipiente. Então imagine uma garrafinha alta de 1 litro e uma garrafinha mais gordinha assim, né, de 1 litro. E aí você vai perguntar quem cabe mais, né? E aí, independente da resposta, pode ser que ela acha que a maior de altura caiba mais, né? E a que é a mais baixinha, porém ela mais larga, caiba menos. Mas no fim tudo cabe 1 litro, né? Então, bem interessante esse ponto. Também temos atividades semióticas, representativas, como os desenhos, o brincar, a linguagem. Eles se desenvolvem de forma plena nesse período, né? A palavra, aos poucos, vai se interiorizando e vai se juntando com a linguagem interior, que vai virar a base do pensamento propriamente dito, né? Vai se desenvolvendo aos pouquinhos. E a gente vai para o próximo período, que é o período operatório concreto. E aí, como o nome já diz, né? O concreto. Fica aí em volta dos 7 aos 12 anos. E aí a criança aprende a dominar cabalmente as classes, as relações e os números, assim como raciocinar sobre eles, né? O início do pensamento lógico, operações intelectuais concretas, né? E é caracterizado pela possibilidade da criança agir seguindo uma certa lógica, né? A gente pode até pensar nos joguinhos das crianças, com o passar do tempo, eles só vão ter mais lógica. As relações entre as classes somente podem ser compreendidas quando apresentam uma evidência completa, né? Então, quando eles estão de alguma forma presentes, relacionados ao campo perceptivo, então tem uma certa limitação. E os sistemas de pensamento, símbolos e relações puramente abstratas só chegarão em pleno desenvolvimento no período seguinte. Tudo bem? E aí chegamos para o próximo período, que é o período operatório formal. E aí a pessoa já consegue pensar de forma mais plenamente, mais abstrata, com mais sistemas simbólicos, pode pensar mais abstratamente, funcionamento mental e cognitivo do mundo adulto, ou seja, ideias, sistemas de ideias, valores éticos, sistema democrático, sistemas filosóficos, consegue pensar sobre isso, né? E também é um período de grande conflito também, apesar disso, né? Que você começa a se deparar com essas contradições e tudo mais. Também a capacidade de analisar o pensamento próprio em relação aos outros, questão mais da metaconsciência, dos seus sentimentos, pensamentos, né? E como isso pode impactar no outro. Beleza? Então, prever situações necessárias, que é algo já complexo, né? Você prevê pensar abstratamente numa possibilidade. Tornar-se possíveis sistemas lógicos abstratos, tudo bem? E aí também pode incluir complexas combinações de classes, sistemas de transformação, proposições lógicas, como operações inversas, né? De A para B, B para A, negativas, recíprocas e contrárias. Então, vai sofisticando mais. Beleza, acabamos Piaget. Agora a gente vai pensar no que o Vygotsky disse sobre isso, desse desenvolvimento da criança. Ele diz assim, que o desenvolvimento da inteligência consiste na interiorização progressiva de instrumentos culturais externos. Ele vai focar muito mais nisso, na questão da cultura, da interação e tudo mais. Apesar que o Piaget também foca, mas o Vygotsky tem outra perspectiva, né? Ele diz que a criança participa e é construída por uma cultura, certo? Esse processo ali. E a cultura já possui um enorme arsenal de conhecimentos e habilidades cognitivas, e a criança é inserida nessa cultura, tá? E no encontro perfeito entre a mente matura, pronta para aprender. Então você tem uma mente pronta para aprender, certo? Uma mente matura, e assimilar estruturas cognitivas da sociedade da cultura. Beleza, você tem essa mente matura e você tem a sociedade, que se dispõe a ensinar a criança a se desenvolver. Então esse encontro lá, beleza? Que ocorre. E a inteligência da criança se desenvolve em sociedades e culturas que têm instrumentos culturais de cognição já prontos para ela. E esses instrumentos culturais de cognição vão desde a linguagem materna falada e escrita, os instrumentos práticos, faca, garfo, máquinas, computadores, celular, procedimentos de resolução de problemas, regras institucionais que regulam as interações sociais. Então a gente pode ver, então, uma criança que nasceu, sei lá, em um ambiente, sei lá, em um lugar muito afastado, numa ilha, e aí que tem pouquíssimos moradores, ela vai ter uma linguagem, uma educação, instrumentos diferentes do que uma pessoa que mora no centro urbano, sabe? Então,
Vygotsky vai defender muito essa ideia. E aí tem um processo de interiorização, que a criança incorpora os instrumentos sociais, as regras, saberes, rituais, que direcionam suas ações e as suas funções mentais, até que elas possam ser plenamente integradas no seu mundo cognitivo interno. Tá? Então, a força, o poder do social, da cultura é muito forte. E a inteligência ela não brota espontaneamente da criança, não é um conjunto de habilidades latentes que estão ali escondidas e do nada brotam, não é isso. Tá? Ela é construída de fora para dentro. Vygotsky vai defender muito isso, que é muito mais uma esponjinha que vai absorvendo as coisas da cultura. Que dialeticamente interage como conjunto de cognição cultural para incorporar de forma sempre nova e também de uma forma criativa. Tudo bem? Agora a gente vai falar sobre os modelos de inteligência, né? Tem muita coisa para falar sobre isso. Bora lá. Simbora então? Bom, existem os modelos de inteligências múltiplas e os modelos de inteligência mais geral, né? Mais unitários, unilaterais. Bom, quando a gente vai falar sobre inteligência múltipla, a gente considera vários aspectos. Eu não sei se já teve contato com testes psicológicos voltados para inteligência. Eles vão trabalhar exatamente, né? Por exemplo, o Neuropsilin vai estar lá, inteligência verbal, inteligência visoespacial, visoconstrutiva, a inteligência de números, a aritmética, a capacidade lógica, capacidade de planejamento, de execução, de resolução de problemas novos, de inteligência para abstração, para compreensão, de forma inteligência criativa, enfim. Então, a galera que define inteligências múltiplas considera esses vários aspectos. E tem outros, né, que vão ser um pouco mais restritos. A gente vai ver a historinha de alguns aí. A gente tem o Spearman, em 1904. Nossa, gente, muito tempo. Formulou o modelo unifatorial, certo? Unifatorial, que haveria um fator geral que explicaria toda a inteligência. Então, existe aquele fator ali, ponto G ali, ó, aquele ponto central do negócio. Que seria a inteligência geral, né? Por isso que eu acho que é fator G, né? G de geral. Enfim, de Geraldo. Aí você tem essa questão do Spearman, né? Spearman, que você tem o ponto central, o G, que ele vai ali ramificando para vários outros tipos. Então haveria uma força unitária que estaria na base de todos os subtipos variados de habilidades intelectivas. Chique. Aí você tem esse autor aqui, o Thurstone, que aplica análise fatorial. Muito legal como a matemática pode auxiliar muita gente nisso, por isso estuda inteligência. E postulou uma visão hierárquica e múltipla da inteligência. Então existem vários tipos de inteligência, né? E dentre esses vários tipos, meio que existem centros de inteligência, ok? Com graus diversos de habilidades. Vamos entender isso aí. Então você tem distintas habilidades primárias, potenciais centros de inteligência. Então, sei lá, você tinha a compreensão e a capacidade verbal, era um centro. Aí você tinha o raciocínio indutivo, a fluência verbal, a capacidade espacial, a memória associativa, a capacidade numérica e a velocidade de percepção. Então, tem vários pontos ali, certo? Que reunia dentre eles outras ramificações. Beleza. Aí você tem um modelo multifatorial. O que esse modelo vai dizer? Que a inteligência seria múltiplas e autônomas formas de inteligência. Então ele vai tentar evidenciar mais essa questão da autonomia, da independência, tá? Essas inteligências específicas teriam mais autonomia em relação ao construto global do fator G, tá? E aí passou-se a estudar diversas formas, como por exemplo a inteligência fluida, a inteligência cristalizada, a inteligência emocional, social, intrapessoal, interpessoal e esses vários tipos. Vamos conhecer. Tudo isso é dentro do modelo multifatorial, tá? Inteligência fluida. O que é inteligência fluida? É o seguinte, é a capacidade de resolução de problemas novos, que você nunca viu na sua vida, problemas novos. E ele tem uma base genética e seria relativamente independente do histórico de conteúdos aprendidos do indivíduo. Então não importa a educação que você teve, sei lá o que, é claro que se tiver uma educação muito ruim, traumática, aí também vai influenciar. Mas seria meio que independente do seu histórico e meio que você já nasceu com, tá? Essa habilidade
de resolução de problemas novos. Você tem a inteligência fluida, né, certo? E aí também vale destacar que ela, por sua vez, ela tem não são passíveis de resolução automática. E faz muito sentido isso, certo? Porque é resolução de problemas novos, então você não vai responder isso de forma automática. Você vai precisar raciocinar sobre, ter uma atenção sustentada para aquilo e também seletiva para selecionar esse estímulo, inibição de estímulos, informações que não são relevantes para focar em uma coisa só, a memória de trabalho, conseguir conduzir ali várias coisas, vários negócios ao mesmo tempo, as funções executivas, que é um mundo, né, que é planejamento, busca de novas estratégias, monitoração da ação e de seus resultados. Então, essa é a inteligência fluida. A gente vai ter também a inteligência cristalizada, né? Por isso aquele cristal que tem vários elementos que estão ali, rígidos e tudo mais. E que vai se agrupando, um vai se juntando ao outro. Então a inteligência cristalizada é um conjunto de conhecimentos previamente adquiridos e armazenados no cérebro do indivíduo, disponíveis na memória de longo prazo, para serem utilizados, né? É um conjunto de conhecimento em termos de linguagem, informações, conceitos da cultura da pessoa e toda essa amplitude e profundidade, né? Aquelas definições, aqueles pontos que a gente vai aprendendo com o passar do tempo. Ok? Tudo bem? Temos também a inteligência social, né? Que é essa relação estreita do mundo social e cultural em que se vive. E o ser humano apresenta um elemento social fundamental, reflexivo, que faz que participativamente de ser definido e constituído por seu ambiente social. Então essa questão social mesmo ali, né, de se relacionar com as pessoas. Também tem a inteligência emocional, bem famosa, né, é um conjunto de habilidades de processamento de informações emocionais, certo? Então seria a autoconsciência emocional, que sentimentos está passando por mim agora, a empatia, a consciência emocional do outro, não só minha, mas do outro também, de utilizar as emoções para fazer julgamentos, de administrar conflitos, habilidade de construir laços de trabalho e também trabalho em equipe. E se inteligência emocional e também a social, normalmente eles usam também o termo de cognição social, que reúne esses dois. Tudo bem? A gente vai falar daqui a pouco. Daqui a pouco não, na próxima aula, né? Daqui uns dias aí. Beleza. E aí aqui é uma tabela que vai comparar todos, né? Eu lembro, enfim, tem esse do Cattell, né? Que é a cristalizada e fluida. Tem um Gardner, que ele vai falar dos tipos de inteligência. Se você é ruim em matemática, eu lembro no cursinho que falavam isso. Se você não fique triste, você não é inteligente se você vai mal em matemática. Você pode ter uma habilidade musical, corporal, naturalística. Então, subtipos de inteligência, né? Também tem esse autor aqui, que fala inteligência componencial, experiencial, contextual. Tem o Carroll também, dos estratos. Então, são vários modelos, né, que existem sobre inteligência, tá? Então, é interessante ficar atento aí quais são os modelos que tem mais evidências hoje em dia. Beleza? Tranquilo? E é interessante, né, que a área de inteligência, ela é muito consolidada na psicologia. É impressionante. Bora falar então, aproveitando essa deixa sobre essa consolidação, bora falar sobre testes de QI, tá? E aí é muito legal a historinha sobre isso. Que primeiro começou, né, inicialmente com um teste de compreensão, que eram provavelmente muito bons, né, para você ver essa questão, né, da inteligência. E basicamente era nomear objetos de gravuras, desenhar de memória. Então falar, desenha aí um cachorro, né? Cumprir perguntas abstratas, tipo assim, quando alguém lhe pede desculpas, o que você deve fazer? Né? Definir palavras abstratas. Então, qual que é a diferença entre tédio e aborrecimento? Né? Beleza? Tranquilo? E aí você tem a escala de inteligência de Stanford Binet. E é muito antiga essa escala e tá aí até hoje, né? Esse carinha aqui é o Terman. Esse aqui é o cara Terman, esse é o Terman, né? E esse aqui é a escala de inteligência. Também tem o Westley, nossa, famosíssimo. Que ele vai utilizar muito a matemática e a estatística aí para compor esses gráficos
de inteligência, né? E ele fixou de forma arbitrária que a inteligência 100 é a inteligência média. Então, se você tem um QI médio, você está na faixa do 100, né? E ele atribuiu arbitrariamente que 15 pontos para mais ou para menos identificaria uma fora do padrão de inteligência, né? Então, os grupos com dois desvios padrões para baixo da média seriam identificados como deficientes intelectuais. Tudo bem? Tudo bem. Então, em vez de usar o fator G, a inteligência deveria ser compreendida em dois grandes grupos, que é o seguinte: em um grupo, habilidades linguísticas e habilidades aritméticas ou espaciais, né? De um lado, a escala verbal, outra a escala de desempenho. Essa é a divisória que o Ashley faz, né? E aí, as habilidades linguísticas seriam mais resistentes às mudanças transitórias do indivíduo. Então, dependendo da situação, se ele estava mais deprimido, desmotivado, às vezes era mais estável em relação a isso. Já as aritméticas são mais suscetíveis a alterações de tais fatores. Se a pessoa estiver deprimida, com dificuldade atencional, ela vai ter uma alteração muito mais significativa nas habilidades aritméticas. E aí também, ele chegou à conclusão do seguinte: que as escalas de inteligência... Nossa, de que são, tá? As escalas de inteligência não captavam muito as capacidades fundamentais de uma pessoa na vida real. Essa é uma polêmica bem grande, né? Fala, eu faço um teste de QI. Quem disse que só porque eu fiz um teste de QI, isso quer dizer que eu tenho inteligência baixa ou não? Sabe? Como é que os caras conseguem, por meio de um teste ali, representar algo da vida real? É interessante. E aí a gente já vai falar sobre isso, né? Então, fatores afetivos, emocionais, vontade, desejos têm grande importância nas habilidades gerais de uma pessoa, incluindo a parte mais cognitiva. Beleza. E atualmente a gente tem que os testes de inteligências mais bem conhecidos, como essa escala de Stanford, os testes de Wechsler, né? Os 3 Ws, Visc, vazio, vase, né? Visc, vazio, vase, super conhecidos, também tem mostrado contribuições bem interessantes nessa questão. E é interessante que às vezes o teste ele não necessariamente vai pegar uma situação da vida real, mas ele vai utilizar funções cognitivas que você utilizaria na vida real, entendeu? E também um ponto interessante, vamos fazer um adendo aqui, abrindo entre aspas, né? Esses testes, quando usados de uma forma não muito ética, ele pode ser usado para desqualificar outros grupos humanos. Isso já aconteceu, e as pessoas pegavam esses testes para fazer interpretações e extrapolações totalmente equivocadas e para permear preconceitos. Então tem que ter uma conduta bem ética nessa questão, né? E não utilizar de forma para desqualificar os humanos, né? Isso aconteceu, enfim, tem nem o que comentar. Infelizmente, às vezes esses testes de inteligência eles ficaram meio mal na fita porque uma galera usou de forma inadequada e aí meio que ficou essa marca, esse estigma, né? Infelizmente. Bom, é interessante pontuar também que os testes de inteligência, né, esse construto, ele é muito bem robusto, muito bem consistente, e isso é algo raro na psicologia, né? A gente vê tanta treta aí, tanta uma coisa falando outra coisa, e a inteligência parece algo bem robusto, né? Então, vamos passar para o próximo, né? E as críticas aos construtos de inteligência, né? É interessante notar que a confiabilidade, a validade, né? Se aquele teste médico que ele se propõe tem boas evidências para isso, boas comprovações, e existe meio que uma padronização de acordo com a idade. Então, um teste de inteligência que foi feito aos 15 anos, ele pode ter uma certa constância até os 60 anos, sabe? Então, assim, essa estabilidade é incrível, é incrível. Então, a gente passa por tanta coisa e se mantém o mesmo. Bora falar sobre inteligência genética em ambiente. Quando a gente fala de inteligência, a gente cai muito nessa questão da genética, né? Que ela é muito, muito, muito influenciada mesmo. Isso é super interessante. Então, tem uma correlação média de inteligência dos pais com os filhos biológicos, que é em torno de 50%, então é algo significativo. E aí, tudo isso aliado com componente ambiental. Ou seja, com o aprendizado da pessoa, os estímulos psicossociais em períodos cruciais no desenvolvimento da criança, a nutrição,
muito importante, condições adequadas de saúde, o basicão da saúde, né? Apoio afetivo, escola de qualidade, ambiente motivador, entre outros. São fatores, quando junta genética e ambiente, amigão, forma algo incrível, né? E interessante também que o QI, ele pode ser mudado, sim, principalmente se for intervenções, né, corretas, já quando a pessoa ainda é criança. Então fazer esse processo de as intervenções psicopedagógicas pode dar resultado sim, pode alterar o QI sim, tá? E na velhice, pessoas com QI mais alto pode ter perca até de 6 pontos, né? E na esquizofrenia de 10 a 15, então é algo bem significativo. Crianças pequenas que nasceram em um ambiente muito ruim ou adotadas e quando são adotadas por famílias adequadas, elas têm um aumento de 12 pontos, então é interessante notar como o ambiente é aquela questão, né? Não é só a genética. A genética é muito importante, mas a genética e o ambiente junto, né? Casadinho. E essas questões intensivas também podem ter resultados bem bacanas, até 10 pontos de alteração. Beleza? Então, isso que é interessante, né? Não ficar evitando, se você vê que uma criança tem dificuldade e tudo mais, em levar para testagens psicológicas e tudo mais, ver se está tudo certo, para avaliações psicológicas e já começar a intervenção desde cedo, porque aí você pode ter bons resultados, tá? Inteligência e cérebro, bora conversar então essa parte um pouco mais bio, né? O QI e a substância tem uma correlação muito grande entre o QI e substância cinzenta do córtex pré-frontal e do córtex do cíngulo anterior. O cíngulo anterior é essa parte aqui, tá? E tanto a quantidade de córtex como a compactação de neurônios nele parecem ser relevantes. Também tem a questão do córtex pré-frontal dorso-lateral, esse aqui, o de cima, se relaciona um pouco mais com a inteligência. Nós temos também a integração de regiões frontais com outras áreas fundamentais para a inteligência, principalmente os parentais. Então, toda essa região aqui, frontal e parental. E também a formação e a poda de sinapse. Não é só formar infinitamente sinapse, é também a poda, tá? Então, você formou uma sinapse, foi lá e podou ela, né? São fundamentais na cognição da inteligência. As espinhas dendríticas, então você imagina o meu braço, né? Você tem os dendritos, o corpo celular e o axônio, né? Então as espinhas dendríticas, elas são elementos importantes no contato dos axônios e dendritos, participam de uma forma central na plasticidade sináptica. Então espinhas dendríticas e plasticidade estão intimamente ligados. E aí, é um elemento fundamental para a memória, aprendizagem e inteligência geral. E essas alterações dos dendritos, das espinhas dendríticas, podem aparecer, né, nas deficiências intelectuais, na síndrome de Down, síndrome do X frágil, síndrome de Rett também. Tudo bem? Bora lá então. Transtornos do desenvolvimento intelectual. Bora lá. Gente, definição. É muito interessante quando a gente fala sobre isso. A gente está falando de transtornos que se classificam como transtornos do neurodesenvolvimento, que incluem condições de desenvolvimento comportamental e cognitivo deficitário. Tá? Agora um ponto importantíssimo. Surgem durante o período de desenvolvimento da infância, geralmente antes da criança ingressar na escola, tá? E implicam em dificuldades significativas na aquisição de funções específicas de áreas intelectuais, sociais e também motoras. É interessante que existe outro tipo de deficiência intelectual, que é a deficiência que é o transtorno específico de aprendizagem, que é um transtorno que ele acontece quando você entra na escola, que você tem problemas da escola, problemas intelectuais da escola, problemas aritméticos, de linguagem, de escrita, é onde está a dislexia, por exemplo. E não é um caso desse. A deficiência intelectual, ela é muito global, ela é muito abrangente, ela pega funções intelectuais, funções sociais, funções motoras. No transtorno específico de aprendizagem, sei lá, na dislexia, é específico lá da linguagem. Ela não tem questões sociais e tudo mais, enfim. Bom, aí nas DIs há um comprometimento de habilidades cognitivas que são adquiridas desde a primeira fase do desenvolvimento da criança. Inicia obrigatoriamente na infância, tá? E adultos que aparentemente têm DI, mas não têm histórico na infância,
pode-se pensar na possibilidade dessa pessoa estar em demência, tá? Ok. Então, elas precisam necessariamente ter déficits funcionais nas suas vidas. Tem uma base cognitiva, né? Conceital, de comportamento, também tem essa base social, de vida, de relações sociais. Implica em problemas, dificuldades adaptativas dos domínios conceituais, intelectuais, sociais e práticos. Então, é no dia a dia ali. Então, por exemplo, prejuízo intelectual, no caso intelectual específico, tá? Não é só intelectual, mas específico intelectual. Dificuldade significativa, impossibilidade em áreas de juízo, raciocínio, solução de problemas, planejamento, pensamento abstrato, capacidade de aprendizagem na escola, aprendizagem por experiência, todos aqueles pontos que a gente falou que se destaca a questão da inteligência, né? Sempre que possível, confirmar com teste de inteligência, tá? Padronizados, validados para o idioma, para ver se é isso mesmo, ok? Funções adaptativas que são prejudicadas, né? Dificuldade em ter uma vida independente, autônoma, geralmente necessita de apoio, geralmente cuidado em diferentes níveis. Sem tal suporte, acaba tendo vários problemas de comunicação, participação social, de uma vida independente, tá? No seu trabalho, vida, comunidade, escola. O diagnóstico, a partir de 5 anos. Antes disso, deve-se diagnosticar como atraso na progressão cognitiva da criança, né, e ficar de olho para ver se não evolui. O desempenho do teste QI é inferior a 70, então é bem significativo, né? Tem um padrão de dificuldade significativa e baixos rendimentos cognitivos na sua vida diária. No adulto, isso aparece como limitações na área da linguagem, na área da comunicação, do autocuidado, né, saúde, higiene, segurança, enfim. Habilidades em alcançar expectativas do seu grupo cultural, capacidade de utilizar recursos comunitários, né, adaptação à escola, enfim, tem essas questões. Também pode sofrer muito bullying, enfim. Os testes de QI na deficiência intelectual, inferior a 70, né? E o diagnóstico não é só feito pelo QI, tá? Então não é porque deu 70 que você vai bater o martelo e falar assim, é isso mesmo, assim, tem deficiência intelectual. Não é só pelo teste, tá? Pela avaliação como um todo. Então precisa ter identificação de um padrão de dificuldade, incapacidade de adaptação e baixos rendimentos cognitivos na vida da pessoa. Então o autor enfatiza muito isso. É interessante também notar que as habilidades visoespaciais, elas podem estar mais desenvolvidas. É interessante isso. Que as capacidades cognitivas relacionadas a essa linguagem, tudo bem? E a ADI, né, não deve ser considerada uma forma de uma doença ou transtorno, tá? São basicamente consequências de um desenvolvimento intelectual deficitário e não de processo adquirido, tá? E as limitações mais evidentes que a gente percebe é a dificuldade de pensamento abstrato, metafórico, categorial, a incapacidade de planejamento estratégico, né? A previsão de possíveis consequências, tá? É uma rigidez cognitiva, dificuldade de aprender com os erros, desenvolver a partir deles, de ter novas estratégias, novas soluções, tá? Epidemiologia das deficiências intelectuais, interessante isso aqui, de 1 a 4%, tá? Na população mundial, 80% é grau leve. Nos países subdesenvolvidos, a deficiência intelectual aparece mais ou menos de 4,6%. É um número até significativo, né? E as questões como que acontecem nos países subdesenvolvidos, que é doenças infecto-contagiosas, desnutrição, violências, também só corroboram para esses dados aumentarem, tá? No Brasil, cerca de 1,4%, né? Teve outra pesquisa que identificou que é uns 4% mais ou menos. Então é um número bem, né? 4% de 200 mil é bastante. Bom, vamos falar agora, um blocão agora, hein? Diferentes níveis de gravidade da inteligência. Então, a leve, moderada, grave, profunda. Bora pensar sobre isso. Seguinte. Na inteligência limítrofe, vamos começar pelo mais leve de todos, limítrofe. Costuma apresentar dificuldades sociais, dificuldades cognitivas,
somente quando tá no ensino médio, em alguns casos nos primeiros anos da universidade. Então é ali, naquele momento, não no ensino fundamental, é no médio. Pode se beneficiar muito em adaptações do ambiente escolar, como aulas de reforço, muito feitas de forma adequada, com ajuste individualizado das expectativas pessoais e familiares. Né? O desempenho intelectual é entre 70 e 84, né? Na escala Wechsler. Apenas entra nisso quando é de 70 a 79, tá? E pessoas com inteligência limítrofe, por definição, não têm deficiência intelectual. Porque muitas vezes elas não revelam dificuldades especiais na vida, tá? Então isso é um ponto. E as dificuldades podem surgir quando essas pessoas são confrontadas com algo que exija muito dela. E aí quando, sei lá, algo fica muito complexo, muito difícil, sei lá, um casamento, uma criação de filhos, conciliar trabalho com estudo, é ali que pega, entendeu? Mas no dia a dia, tranquilo. Então esse é um ponto interessante. Tem com uma certa frequência transtorno mental, tá? Então os TMs, né? Como humor, transtorno de humor, uso de substâncias, alguns transtornos de personalidade, né? Pode ter uma vida normal, produtiva, feliz, né? Ele usa esse termo, feliz, sempre que não sejam confrontados ou discriminados por sua dificuldade cognitiva. Então também pode sofrer bullying, caso é frequente. Também, muito interessante, que ele faz essa observação. Pessoas com deficiência intelectual não é algo que a criança tem, ou não é algo que a pessoa tá? Não é uma doença, não é um transtorno mental. A deficiência intelectual é um estado particular de funcionamento mental e de interações e dificuldades sociais que é multidimensional e que pode ser afetado positivamente por apoios individualizados e bem estruturados. Aí entra o papel do psicopedagogo, terapeuta ocupacional, o próprio psi também infantil. Também as áreas que precisam ser avaliadas quando a gente pensa na deficiência intelectual, né? A vida doméstica, a vida na escola, na aprendizagem, a ajuda de amigos, planejamento de uma vida econômica, assistência de apoio ao trabalho, acesso a recursos, prevenção e assistência à saúde, risco de relação de segurança, de ser manipulado. Um ponto muito importante também, dependendo da deficiência intelectual, a pessoa ela tem um raciocínio um pouco complicado e ela pode ser muito manipulada. Ela pode pegar pessoas ali que queiram usufruir dela, ser enganada, sendo persuadida, sei lá, dar dinheiro, essas coisas assim. Então, muito cuidado nessa questão. Pode utilizar essa questão da pessoa ser um pouco mais vulnerável na questão do raciocínio e explorar essa questão. Então, a segurança das pessoas precisam ser preservadas. Ok. E aí os domínios da inteligência intelectual, segundo essa organização americana dos Estados Unidos, ela define domínio social e domínio conceitual. O domínio conceitual, ele é mais da linguagem receptiva e expressiva, da leitura, da escrita, do conceito de dinheiro, conceitos abstratos, raciocínio lógico, né? Conceito. E você tem o domínio social, que são das relações interpessoais, as ações como assumir responsabilidades, seguir regras, autoestima, vulnerabilidade, tudo mais. Aí tem também o domínio prático. Então, todas as deficiências intelectuais, a gente vai ver domínio conceitual, domínio social, domínio prático, tá? E por isso que vai ser uma parte bem extensa. Que seria o que é o domínio prático? É atividade da vida diária, atividades e instrumentos da vida diária, né? Refeições, conseguir se lavar, banheiro, enfim. Conseguir comer, conseguir lidar com medicamentos, com a internet, com as redes sociais. Beleza, então vamos fazer essa separação. Vamos começar pela deficiência intelectual leve. O que a gente tem a dizer? 80%, tá? Então é muita gente dos casos de DI. E QI na faixa de 50 a 69, né? Nas crianças, elas podem apresentar uma dificuldade emocional significativa, ansiedade, depressão, agressividade. Sobretudo quando percebem que são diferentes e rejeitadas pelos colegas de classe, tá? Constantemente são discriminadas também, né? Sofrem bullying em vários graus. No domínio conceitual, olha só que interessante. O desenvolvimento neuropsicomotor dos 3 primeiros anos podem ser normais, então você não vai notar nada de diferente numa criança.
aquisição da linguagem dos primeiros anos também pode ser normal, ou um pouco mais demorada. E, entretanto, essas pessoas são capazes de usar a fala adequadamente em situações do dia a dia. Beleza, então essa parte conceitual tá ok. Mas, né, pode apresentar dificuldade nas habilidades escolares, como leitura, escrita, matemática, né? E podem a necessidade, né, desse apoio significativo, tá? Dificuldade também de lidar com conceitos abstratos e também do raciocínio lógico. No domínio social, a gente vê umas dificuldades, como perceber com exatidão, né, com precisão, as pistas sociais em relação aos seus pares, né? Se ela fala alguma coisa, perceber que as pessoas não gostaram ou não, enfim. Indica também pensamento mais concreto e imaturo, possui dificuldade na regulação das suas emoções, possível dificuldade de lidar com a noção de risco, prestar julgamento social imaturo, além de risco de ser manipulado por outras pessoas. No domínio prático, né? A gente falou do social aqui, do prático, que a gente pode dizer? Pode ser totalmente independentes, tá? Consegue se vestir, lavar e tudo mais, mas precisa de apoio para realizar tarefas complexas, né? Organizar a casa, meio de transporte, administrar dinheiro. Então, quando a coisa ficar complexa, precisa de ajuda. Podem realizar as atividades mais corriqueiras, tá? Trabalhos manuais, enfim, podem ter vida bastante independente e autônoma, né? Pode haver algumas dificuldades significativas em lidar com desafios e exigências que a gente vê, como paternidade e maternidade, né? Aí você tem o nível mais alto, que é a moderada, que a faixa vai de 35 a 49 do QI. E aí já apresenta dificuldade neuropsicomotora, particularmente na linguagem, na compreensão, identificado incompleto. E aí todas as áreas vão ser afetadas. A conceitual, a aquisição da fala fica um pouco mais difícil, claramente mais lenta. Dificuldade na leitura, na escrita, na matemática, né? O uso do dinheiro ficam bem atrás da idade, né? Dificilmente vão além do primeiro ano de idade escolar. Então isso é bem significativo. No conceitual também, salientando o ponto, as tarefas mais simples, né? Às vezes pode... se for adequadamente estruturado, elas conseguem fazer, tá? No domínio social, a linguagem é muito mais simples, né? Bem menos complexa. Pode ter amizades satisfatórias e até relacionamentos românticos. Mas também apresenta dificuldade em tomar decisão. E os relacionamentos podem ser limitados também nesse sentido. Tem necessidade de receber apoio social, né? E eles também gostam bastante de interação social e pode estabelecer uma conversa simples, tranquilamente. Mas é simples. Também são capazes de se alimentar, se vestir, né? A vida independente, nesse caso da moderada, dificilmente ela consegue alcançar, né? As tarefas domésticas podem ser aprendidas também, tranquilamente, tá? Elas necessitam de amplo apoio em tarefas mais complexas e também muito associado com epilepsia, incapacidades neurológicas também podem ser apresentadas. Tudo bem? E vamos para a grave. Bom, bora lá. Na deficiência intelectual grave, então meio que vai progredindo sempre, né? A linguagem já é bastante afetada, né? Então, ou há quase total incapacidade de comunicar de forma verbal, né? E ocorre pouquíssima porcentagem, né? De 3 a 4%, nesse caso, né? Enfim. E às vezes os indivíduos não falam, apenas aprendem algumas palavras, o que é de 20 a 34, né? E durante a infância a gente percebe esse desenvolvimento motor e neuropsicológico bastante prejudicado e retardado, tá? E aí o que acontece também? Epilepsia e déficits sensoriais e motores também podem aparecer para esse tipo de população. Aí um ponto eu achei interessante, que na deficiência intelectual grave são frequentes os quadros autísticos, de autismo, que têm características parecidas com o autismo, mas não de forma completa, né? E nesse caso também são comuns, olha só que interessante, hiperatividade grave e comportamentos de autolesão, como bater a cabeça, morder as mãos, cutucar os olhos. Interessante. Aí vai, né, em todas as questões, né? Domínio conceitual, nenhuma compreensão de linguagem, escrita, qualquer questão de números também, né? O cuidado tem que ser integral. No social, linguagem muito limitada, comunicação muito focada no aqui e agora, em eventos diários, discurso simples,
gestos simples. No domínio prático, necessita de apoio em todas as atividades para se alimentar, vestir, tomar banho. É comum apresentar certos comportamentos de autolesão também, então é um ponto para se notar. Aí agora a gente vai para a profunda, que é o mais grave de todos, de 1 a 2%, né? O QI abaixo de 20, uma grave limitação de entender, de agir, né? Ficam restritos ao leito. Então, os déficits visuais e auditivos também são frequentes, assim como a epilepsia, né? Tem quem precisa de muita supervisão para sobreviver. Então, conceitualmente, não tem processo simbólico, né? Pode apresentar algumas habilidades espaciais, enfim. Do social, comunicação muito limitada, pode seguir instruções simples, né? Então, extremamente debilitadas as questões. No domínio prático, pode até gostar de ouvir música, brincar na água, sair para passear, né? Mas sempre de apoio de pessoas. E também pode ter comportamento autoagressivo, tá? E aí você tem essa idade, tem essa questão da idade mental também. Na DI profunda, pelo menos, menos de 3 anos, né? Na DI leve, de 9 a 12. Então, vocês podem ver aí, né? Que os transtornos mais associados, né? Nível de escolaridade, normalmente. Né? Na DI leve, né? O QI de 50 a 59, de 9 a 12 anos. Tipo uma criança de fundamental. Pode se confundir com transtorno de conduta, autismo, enfim. Beleza. Ufa, passamos um grande bloco, não é mesmo? Vamos falar de causas. Sempre difícil falar de causas, né? Causas da deficiência intelectual. Bom, para começar, na avaliação clínica, nem sempre é possível identificar as causas exatas. É importante fazer a anamnese completa, né? O exame clínico adequado. E dá para identificar a etiologia da deficiência em 70%, de acordo com essa pesquisa. No caso de leve a moderada, muitas vezes não reconhece uma etiologia clara, né? Então, presume-se interação de fatores genéticos e ambientais que são desfavoráveis. Tudo bem? E fatores de risco? Vamos lá. Ter baixo peso ao nascer, tipo, menos que 2,5, tá? Chega a 1,5 a maior lenta, né? Idade gestacional significativamente menor. Idade avançada da mãe. Nível educacional muito baixo da mãe, né? Tem que a questão genética. E sexo masculino também. A prevalência é muito maior em sexo masculino. Também a privação psicossocial grave, então marcada por muita negligência. Desnutrição proteico-calórica nos primeiros anos de vida, super importante, né? Por isso que aqueles alimentos de bebê é cheio de vitamina. Falta estímulos cognitivos e afetivos. Violência, tá? E pode ser as mais diversas formas de violência, né? Então isso aparece sobretudo em casos de leve e moderada, tudo bem? Então são fatores de risco. Na grave e profunda, normalmente, olha só que interessante, tem uma causa orgânica reconhecível, tá? Então pode acompanhar distúrbios físicos, distúrbios já neurológicos mesmo, como epilepsia, pode pensar déficit visual, auditivo, incapacidade motora também. Então, causas mais frequentes é síndrome de Down, né? A hipoxia isquemia cerebral, né? Transtorno do espectro alcoólico e síndrome alcoólico fetal, o SAF, e a síndrome do X frágil, tudo bem? E aí tem esses tipos, né? Causas genéticas e causas ambientais, né? Cerca de 60% das DI, né? No caso alcoólico fetal, eventos perinatais, enfim, pode afetar. Caso também, aí, caso você queira se aprofundar nas questões genéticas, não vou me adentrar tanto aqui. Então, essas síndromes genéticas, né? E essas infecções, eventos pós-natais, complicações na gravidez. Vamos falar sobre fenótipo? Lembrando que, né, tem o genótipo, fenótipo é aquilo que você consegue ver, mais ou menos assim, visualmente. Então, fenótipos típicos se comportam de diferentes síndromes com deficiência intelectual. Então, assim, aqui vai ter essa tabela, não vou me adentrar tanto, caso você queira se aprofundar, você pode ler um pouco mais calma, tá? Então, por exemplo, você tem síndrome de Down, que tem aquele rosto plano, boca relativamente pequena, enfim, tudo aquelas características, e pode apresentar TEA ou depressão, né? Enfim, o QI também é alterado, a síndrome do X frágil, né? Que tem a característica que eu já vou mostrar pra vocês, que tem uma deficiência intelectual ou inteligência limítrofe, né? Pode apresentar TDAH, TEA, autismo, enfim.
Então, características para você, essas são mais ou menos características do síndrome de Down. E aqui a do X, né? X frágil, a macrocefalia, cabeça grande, né? O rosto alargado, enfim. Tem todas as questões também com o seu corpo, não só a face, mas o corpo como um todo também. Também tem o espectro alcoólico fetal, né? Que aí pode apresentar irritabilidade, pode haver TDAH, até agressividade, dificuldade de socializar, né? A questão do QI também alterado. A síndrome do Prader-Willi, né? Obesidade também muito frequente. Impulsividade, automutilação, repetição de palavras, enfim. Tem muita característica, né? Esse aqui é do alcoólico, esse aqui é do padre, né? Prader-Willi. Ok? São características assim, que você percebe do rosto. Também tem a síndrome de Algerman, ok? Que é o crânio pequeno até a microcefalia, enfim. A linguagem mínima ou ausente, pode haver problemas alimentares, tremor e tudo mais. A síndrome também velocardiofacial, né? Que é ficar com a boca um pouco aberta, uma das características também. Fala nasalada, fala a boca bem aberta não, a boca aberta dessa forma, assim, né? E aí pode esquizofrenia, depressão, hiperatividade, a faixa de QI, todas alteradas, né? Todos aqui que eu tô falando, a faixa de QI alterada. Você tem também a síndrome de Williams, né? Que é a face característica, né? Nariz pequeno, arrebitado, bochechas proeminentes, enfim. Bem melhor em habilidades verbais, né? Mas também pode apresentar situações de ansiedade, TDAH, enfim, não vou me adentrar muito. Também eu tenho do Smith, que é a questão da boca aqui. Que eu lembro disso aqui, né? O queixo pequeno, depois se torna proeminente, enfim. Tudo bem? Passei bem rápido aqui, que acho que você entra mais na área de neuro, né? Enfim. Vamos falar agora sobre deficiência intelectual e os transtornos mentais que eles aparecem. Vamos lá então. É interessante notar que quando a gente fala de deficiência intelectual, a pessoa tem chance de 3 a 4 vezes mais chances de apresentar um transtorno mental, tá? E tende a ser bem persistente, né, durar a vida toda. Cerca de 40% das crianças e adolescentes irão apresentar um TM, transtorno mental, e 30% vão apresentar um TM persistente, né? 1 a cada 10 crianças e adolescentes tem comorbidade, transtorno mental e deficiência intelectual, tá? Que aparece no serviço de saúde mental, então é algo muito frequente. Também os transtornos de ansiedade, esquizofrenia também pode aparecer, né? Nos adultos, problemas agressivos, disruptivos de comportamento são presentes, tá? E na epilepsia, sintomas, pode apresentar também epilepsia, sintomas autísticos e motores nos casos de deficiência intelectual grave e profunda. E é bastante difícil fazer uma diferenciação do TEA, né, do autismo, para a deficiência intelectual. É algo bem complexo mesmo, tá? E vamos para a semiotécnica. Beleza. Apareceu na clínica, e aí, como é que a gente faz? É muito importante que a avaliação inicial não substitui uma avaliação aprofundada com testes psicológicos, né? Fazendo aquela bateria de testes, mas ele é muito importante. E logo de início, o que você vai fazer? Vai ver o nível de consciência da pessoa, como é que ele tá, se tá preservado ou não, se tá desperto ou não, se tem sonolência ou não, se ele sabe onde é que tá, em questão de tempo, de espaço, né? Como tá a concentração, a motivação, o estado do humor, você vai perguntando. Perguntar também, se é interessante você saber a escolaridade dele, né? Caso tenha repetências, fracasso escolar, como é que foi, quais são os motivos da repetência, se faltava muita aula, se não tinha muita aceitação dos colegas, se não prestava atenção, se não fazia dever de casa, enfim, qual que é o motivo. É interessante ver essa questão, investigar. Perguntar se ele sabe fazer contas, sabe lidar com dinheiro também, se consegue se vestir sozinho, se alimentar, se consegue tomar banho sozinho, se consegue se locomover sozinho, atravessar a cidade, se assiste televisão, se entende o que acontece, se conhece os personagens, sabe quem eles são, consegue descrever características, né? Se usa o computador, como é que ele usa, o que ele entra, onde ele entra, me descreva isso. Então, só nisso aqui você já vai pescando informações. Perguntar se sabe ler, se atualmente leu algum livro, tem como falar. Se a pessoa foi muito religiosa, me fala uma passagem ali, depois foi da Bíblia, por exemplo, me fala uma passagem da Bíblia.
Se lê algum livro, tem como você resumir mais ou menos o que você leu, o que te achou mais legal. Você sabe escrever seu nome, você sabe copiar palavras, né? Escreve um texto pra mim, um bilhete, relate um pedido, uma lembrança em 3 a 5 linhas. Aí você vê se o texto tá claro, bem conectado. E só nisso você já consegue ver a questão da inteligência. É interessante, né? Pode ter pistas importantes. Verificar informações em gerais, tipo endereço, telefone, nome, idade de familiares, dos pais, irmãos, qual que é a capital do Brasil, enfim, os 3 últimos presidentes, em que continente fica o Brasil, a França, o Egito, enfim, verificar a capacidade de abstrair, generalizar. Então pergunta, quais aves você conhece? O que é uma fera? O que é um monstro, né? De onde se obtém o açúcar? De onde se obtém o mel? O que é uma pessoa covarde? O que é uma pessoa corajosa? Intremitir sobre algo ou simplesmente falar algo errado, falso, por ignorância, né? O que você prefere, enfim. Então você faz essas perguntas mais abstratas, né? É interessante, né, que a compreensão de situações da vida, então a forma que ele vê os acontecimentos, a forma que ele compreende, que ele absorve, é um elemento estratégico para avaliar qualitativamente o nível de inteligência. É muito interessante isso. Então a compreensão de situações da vida é um elemento estratégico para avaliar qualitativamente o nível de inteligência. É bem interessante isso aqui, gente. Perguntar, tipo, por exemplo, perguntas, tipo, você gosta de futebol? Então, para que serve um juiz? Para que serve um goleiro? Né? O que você faria, e outras perguntas, né, de compreensão. O que você faria se a casa do vizinho estivesse pegando fogo, né? É interessante você fazer cada vez mais perguntas complexas, tudo bem? Agora vamos para os testes. Testes, eu tive um estágio de testes e foi muito legal, gente. Eu apliquei teste de inteligência. Foi muito legal. Enfim, a definição de QI, né, quando você fala nessa questão, é a medida convencional da capacidade intelectual do indivíduo baseado na averiguação de distintas habilidades intelectuais. Então, tem um teste que mede várias habilidades e aí você vê essa medição e dessas distintas habilidades e faz uma média e tem um panorama geral, assim, né? Bom, aí você tem esses testes mais conhecidos, o famoso WWW, né? O vazio, o VISC, o VASI e o VAIS, né? O para adultos é o VAIS, para crianças é o VISC e a forma abreviada é o VASI, né? E você tem também o Stanford Binet, né? Que a gente já viu, conhecidíssimo. E aí tem aquela média, né, de 85 e 115, a média de 115 para cima é superior, né? Quer dizer, de 115 a 120 é superior e 130 para cima é muito superior. E ele faz uma cautela aqui falando assim, olha, a interpretação dos dados tem que ter muita cautela e flexibilidade, né? E não um guia definitivo. Acho que quem trabalha com avaliação psicológica sabe isso de cor e salteado. Que você não vai fazer um teste, isso vai definir a pessoa, né? Não um teste que define, é tudo um conjunto, uma avaliação, é tudo integrado de vários componentes que você consegue chegar a uma conclusão, uma possível conclusão, tá? E aí, para interpretar os resultados, você tem que sempre levar em conta o passado cultural da pessoa, o contexto da pessoa, os valores, as normas, os estilos cognitivos do seu grupo social. Então, a avaliação psicológica está intimamente ligada com as questões sociais, né? Então, você tem um exemplo, uma criança indígena, que nunca frequentou uma escola com os modelos de escolaridade, de conhecimentos ocidentais, apresenta estratégias cognitivas diferentes, né? Do que umas crianças que nasceram na cidade. Ou crianças também que nasceram na rua, enfim, que não teve contato com diversas coisas. Então, são sistemas cognitivos diferentes. Teve os pesquisadores, né, que achavam que os testes não verbais eram mais neutros ou menos influenciados pela cultura. Isso está incorreto. Né? Os não verbais são considerados influenciados pela cultura. Inclusive, tem um esforço muito grande dos testes psicológicos em ter a validade ecológica. Que a validade ecológica são utilizar recursos, elementos da cultura específica do grupo, para criação e padronização de testes, certo? E aí, tais recursos são muito importantes porque aumenta a confiabilidade e a validade, né? Algumas características dos testes os tornam um pouco menos vulneráveis à influência de cultura. Então, alguns são muito... Tem alguns testes que você fala, meu, esse teste só daria pra ser feito no Brasil, sabe? Enfim.
Exemplos de validade ecológica. Então, você tem instruções orais na sua realização, respostas orais, práticas preliminar dos itens, testes puramente pictóricos, conteúdo não verbal, enfim, uso de habilidades escolares. O conteúdo dos itens devem ser familiares ao testando, enfim, tudo isso pode ajudar na validade ecológica, tudo bem? E aí também tem que ter muito cuidado, né, na interpretação, validação, com as culturas e todo esse ponto que a gente já destacou também. Agora eu vou mostrar um quadro para vocês, que o quadro 26.6 utiliza são testes psicológicos que utilizam uma ou algumas habilidades para inferir a inteligência geral. Então pega alguns conjuntos para inferir. Outros vão pegar a inteligência e avaliar de forma mais completa. Então tem essa diferença, tá? Beleza. Então nesse aqui você tem, por exemplo, as escalas Verscher e Vazzy, né? Que a gente já falou. Que aí tem toda essa proposta, quiser ler mais com calma. Lembrando, sempre verifica no site do SATEP, tá? Antes de comprar um teste. Para ver se está validado, né? Então você tem esse famosão teste Vazzy. Aí você tem outros testes, né? Teste de inteligência geral, não verbal, o R1 também, famoso. E tem esses outros testes também. Esses testes vão pegar, são talvez um pouco mais resumidos. Por exemplo, esse aqui, ó, Vazzy, 30 minutos, tá? Muito rapidão, que ele pega coisas específicas. Agora a gente vai pegar testes que pegam coisas muito mais abrangentes, então vai demorar bem mais, né? Então tem o Stanford, né? O Verscher em adultos, que tem 10 subtestes nucleares e 5 complementares. Então, assim, é bem grande. E também a abrangência é muito grande, é 16 a 90 anos que você pode usar na pessoa, né? Então, tem todos esses testes também, o Verscher, né, Vazzy e tal, que você pode utilizar. Também tem o BRP, né, o som, teste tudo de 700, 800, R$1.000, R$2.000, bem carinho. E para finalizar, ufa, a avaliação médica da DI, né, em crianças, adolescentes, eventualmente adultos, né, normalmente é feito esses testes, a avaliação médica em crianças, né, e precisa incluir na avaliação uma avaliação neurológica, de exame neurológico, avaliações oftalmológicas. Então, às vezes a criança ela não responde porque ela não está ouvindo, tá? Então, isso é um ponto interessante. Avaliar a pele, anormalidades na pigmentação, já mostra alguma coisa, mostra que tem mutilação também, enfim. Dimorfismos nas faces, extremidades, avaliação das malformações internas também. Lembra que as malformações, elas não acontecem só no rosto, é no corpo também, em alguns casos. A anamnese completa, né, desde a gestação. Como é que foi a gestação? É muito importante saber. O parto, o pós também, a história, o perímetro cefálico, a altura também. Todos esses pontos são interessantes de serem analisados. Tudo bem, pessoal? Bom, gente, a gente está quase terminando o capítulo, a seção 2 do livro, né? E a gente vai para a próxima, que vai ser a última função complexa, né? A última função psíquica complexa, que é a cognição social. E estamos acabando. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal também, compartilhar com os amiguinhos lá no grupo da turma. E muito obrigado que você ficou até aqui. Eu também vou disponibilizar depois no grupo do Telegram o resumo escrito em tópicos, né, de toda essa aula. Tudo bem? Aí eu vou reunir tudo. O capítulo de inteligência e cognição social vai ser em um capítulo só, tá? Em um PDF só. Tudo bem? Que é o capítulo que eu esqueci aqui. Qual que é? 26. 26, isso. Tá bom. Pessoal, muito obrigado e vamos se ver na próxima aula. Tamo junto. Tchau, tchau.